eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo e calmo para fazer as videoaulas, e que todas as atividades, revisões, devem ser feitas de acordo com as nossas videoaulas. Hoje vamos dar prosseguimento às aulas de arte e vamos continuar falando do teatro. Vamos lá? Vamos hoje abranger das páginas 20 até a página 27. Por favor, tenham um livro por perto para fazer marcações, anotações e seguir a leitura. Vamos lá? Nós vamos lendo juntos e comentando tudo que a gente for lendo, tudo bem? O capítulo 3 se chama Por Dentro do Teatro. Um espetáculo teatral é geralmente construído em torno de 3 elementos principais, que podem ser expressos pelas perguntas quem, o que e onde. Vamos conhecer mais de perto esses elementos. Quem? Os personagens, né? Então, quando a gente está no teatro, é o que mais chama atenção, os personagens. Porque diferente de uma novela, ou de um filme, ou de uma série, o teatro é ao vivo. Então, você tem um contato imediato com aquelas pessoas, nada mais é tão elaborado como nas séries, né? E você tem aquelas pessoas ali ao vivo. Então, os personagens são muito importantes. Vamos ler? Nos espetáculos teatrais, os personagens podem ser fictícios, criados por um autor e interpretados pelos autores. Podem também ser inventados pelos próprios atores, quando atuam de improviso, ou seja, quando se valem de suas memórias, experiências vividas, do que ouviram falar e também de muita imaginação, para criar uma cena com base na espontaneidade. O teatro de improviso, gente, na verdade é bem difícil e requer muito treino. Não ensaio, né? Porque improviso não tem como ensaiar. Mas as pessoas que fazem esse tipo de teatro têm que treinar muito, porque tem que ser espontâneo e crível, né? Todo mundo tem que acreditar no que eles estão fazendo. Alguns personagens baseiam-se em seres reais, como pessoas e bichos. Outros são fantasiosos, como monstros e sereias. Cada personagem tem sua característica, aparência, personalidade, roupas, modo de falar e de andar. Isso vai muito no que a gente já estudou aqui, sobre como as roupas, os acessórios podem passar uma imagem. No teatro, isso é muito importante, porque a primeira visão que a gente tem são as roupas, os acessórios, a maquiagem daquele personagem. Então, temos que estar sempre atentos no teatro para que essas roupas e esses acessórios sejam condizentes com o personagem que a gente vai representar. A caracterização dos personagens. A criação de um personagem é um processo que envolve várias pesquisas e experimentações, que podem ser individuais ou coletivas, em conjunto com o diretor e o restante do elenco. Para criar um personagem, os atores se valem principalmente de recursos como expressões do rosto, modificações da voz e movimentos corporais. Além disso, podem ser feitas modificações no corpo usando maquiagem, roupas e adereços, em uma técnica chamada de caracterizá-lo. Vamos lá? Para conhecer as principais características de um personagem, o artista que vai representá-lo deve se perguntar sobre sua aparência, onde ele vive, qual é sua origem, o que ele deseja, quais são seus principais sentimentos. Essas e outras perguntas têm o objetivo de seguir a lógica do personagem para evitar contradições. É o que os atores chamam de entrar no personagem. Você pesquisa sobre aquele autor muitas vezes, sobre aquele personagem, muitas vezes pergunta para o autor algumas coisas que não estão escritas só para que você sinta melhor como é aquele personagem, como ele pensa, como ele agiria em determinadas situações. Experimentação e reflexão. Mais uma vez, a gente tem um experimento que deveria ter sido feito em sala de aula. Não vamos conseguir, então vamos refletir sobre ele, tudo bem? A experimentação da página 21 nos propõe uma dinâmica em que nos tornaríamos uma estátua, e um colega transformaria nossas expressões e nossos movimentos. Sendo assim, tomaríamos consciência de nossa postura, nossas expressões, assim como integraria todos os alunos em uma interação teatral. E também faria com que os atores, na verdade, eles precisam ter muita confiança no outro. Todo um elenco deve se conhecer minimamente para saber que podem confiar uns nos outros, e essa experimentação nos levaria por este caminho. O figurino, que a gente já falou aqui como as roupas são importantes. Vamos lá? No espetáculo Adolescer, os atores usaram diversas roupas e adereços para dar vida aos personagens adolescentes. As roupas e os adereços que os atores usam nas apresentações compõem o que se chama de figurino, também denominado traje de cena. Observe mais uma imagem do espetáculo.
Observe a touca, o óculos redondo, os cabelos, a própria roupa, as pulseiras, todas passam uma imagem. Você acha que as roupas e os adereços usados no espetáculo Adolescer ajudaram a caracterizar os personagens? Por quê? Bom, vocês podem responder isso no caderno se quiserem, como a gente já conversou, e fazer um diário de bordo sobre essa aula. Eu acho que os adereços de Adolescer são muito importantes, porque cada um tem uma maneira de se vestir e isso passa uma imagem de como seria esse personagem. O figurino tem um papel essencial no teatro, pois também ajuda a caracterizar os personagens. O profissional responsável pelos trajes de cena de um espetáculo é o figurinista. No teatro, cada figurinista pode trabalhar de um modo diferente, mas seu processo de criação precisa dialogar com o trabalho de outros profissionais envolvidos no espetáculo, como os atores e o diretor. A seguir, veja o que a figurinista brasileira Wanda Sgarbi diz sobre a adaptação de roupas para criar trajes de cena. O processo de criação de um figurinista pode mudar em função da maneira de trabalhar do diretor ou do grupo com que se está trabalhando. Em geral, a criação de um figurino passa por essas etapas, que não precisam ser realizadas exatamente nessa ordem. Estudo do texto teatral, ou seja, o figurinista ele não pode simplesmente criar um figurino sem conhecer a história. Ele precisa conhecer a história e os personagens. Pesquisa sobre a época em que acontece a ação teatral e sobre os personagens. Por que sobre a época, gente? Vocês ainda são muito jovens, mas devem ter percebido como a moda muda. Ou seja, um figurinista não pode colocar uma roupa dos anos 2000 em uma peça que é ambientada na década de 50, não é mesmo? Pesquisa de referências para a concepção do figurino e de materiais. Então ele vai procurar, fazer pesquisas até chegar exatamente onde ele acha que vai ser o melhor momento. Realização dos desenhos dos trajes de cena chamados de croquis. Então todo o primeiro desenho que um figurinista faz, ou até mesmo um estilista faz, é chamado de croquis. Compra dos materiais, modelagem das vestimentas, corte e costura. Ou seja, compra-se os materiais, corta-se os tecidos e então se costura. Na criação de figurinos originais, o trabalho de costura é muito importante, para que os trajes produzidos cheguem a um resultado satisfatório. Para orientar essa produção, os figurinistas costumam fazer croquis. Veja ao lado alguns exemplos. Nós já vimos esse na página ao lado e agora este. Além de serem desenhados à mão, atualmente os croquis podem ser feitos com a ajuda de ferramentas digitais específicas para o desenho de figurinos. Elas ajudam a pesquisar cores e até indicar melhor que tipo de costura cada peça deve ter. Olhem só este figurino, que divertido! Dá bem uma ideia de como foi essa peça, não é? Com os croquis prontos, passa-se a etapa da modelagem, que é a criação das partes ou moldes que vão compor cada traje da cena. Depois, na etapa da costura, os trajes ficam prontos. A seguir, veja alguns dos trajes produzidos com base nos croquis que você observou. Olhem só, aqueles dois croquis que a gente viu deram origem a esses figurinos. Interessante, não é? Agora a segunda pergunta. Onde? No espaço cênico. O figurino e a caracterização dos personagens devem estar em harmonia com outros elementos e aspectos que compõem o espetáculo teatral. O espaço cênico é um deles. Para compreender essa ideia, observe essas imagens. O que você vê nas imagens? Onde as pessoas estão? Você acha que existe diferença entre assistir a uma peça que acontece em um palco e a outra que é encenada em lugares públicos? Por quê? Bem diferente, né, gente? No primeiro, nessa foto aí de baixo, a gente tem um cenário de palco. Por mais que a gente não tenha objetos cênicos, é um palco. É fechado, é mais escuro, tem a ajuda da iluminação. Enquanto essa foto de cima está ao ar livre, ele somente tem a grama, alguns objetos cênicos. Então é bem diferente a experiência. O espaço cênico é o local em que a encenação de um espetáculo acontece e pode ser o palco de um teatro ou outro lugar qualquer escolhido pelos artistas, como uma rua, um prédio desocupado, uma praça, um parque e até um rio. Escolher o espaço cênico também faz parte da concepção da peça, pois encenar em cada um desses espaços traz diferentes elementos para os profissionais do teatro trabalharem. O espaço cênico pode influenciar o figurino e a caracterização dos personagens, pois interfere em questões como a distância entre público e encenação.
Em uma apresentação de rua, o público costuma ficar bem mais perto dos atores do que o de um teatro, com muitos lugares, o que pode ter impacto na intensidade da maquiagem ou na proporção dos trajes de cena, por exemplo. Quando a gente vê os atores em cena, a gente percebe que a maquiagem deles é muito forte. E muita gente me pergunta por quê? Porque quando você se maquia para fazer um teatro, você tem que pensar o seguinte: se eu tenho um teatro de 500 lugares, a pessoa de número 500, a que está lá no fundo, precisa me enxergar, precisa me ver. Então, se um batom seria rosa, ele tem que ser muito rosa. Se uma maquiagem no olho seria preta, tem que ser muito preta. Se um vestido é exagerado, ele tem que ser muito exagerado, para que a última pessoa do teatro consiga ter uma experiência correta da peça. O cenário. A definição do espaço cênico está diretamente relacionada à escolha do centro de um espetáculo. O cenário ocupa o espaço cênico e pode ser formado por móveis e objetos de cena, que ajudam o público a reconhecer o lugar onde acontece a encenação. Na peça Adolescer, o cenário é minimalista, ou seja, tem poucos elementos. Há poucos objetos de cena, mas eles são expressivos e têm um papel importante na narrativa. Na imagem a seguir, a cena aborda pais enfrentando o difícil momento em que uma filha está na idade de buscar independência. O objeto da cena utilizado é um cordão, que liga a jovem a seus pais, e neste contexto tem como função representar os laços que ela tem com eles. Nesta outra cena, há cadeiras no cenário, que remetem ao ambiente escolar. Olhem só, então os ambientes de cena não precisam ser exatamente físicos, eles podem ter também uma caracterização emocional, né? Já na cena a seguir, o ambiente do quarto de uma personagem adolescente é construído com o uso de um colchão de ar e várias almofadas. Olha só como eles estão vestidos de pijamas. O cenógrafo é o profissional responsável pela elaboração do cenário e pela criação ou adaptação dos móveis e objetos de cena. Ele trabalha em colaboração com o diretor e com outros integrantes do grupo. Assim como acontece com o figurino, a criação do cenário requer muitas pesquisas e experimentos. Observe a seguir o projeto do cenário criado pelo artista brasileiro Tomás Santa Rosa Júnior para o espetáculo Rua Alegre 12, na década de 30. Bem bonito esse desenho, né? Outra experimentação que vamos refletir. A experimentação da página 27 nos ajuda a perceber nosso próprio espaço e o espaço do outro. Com ele, passamos a entender o espaço em que vivemos e como o ocupamos, como convivemos e como existimos. No teatro, o nosso espaço cênico, para além do palco, mas o espaço do personagem, do ator, é muito importante, porque muitas vezes você precisa se mover com uma luz forte no seu rosto, então você não enxerga exatamente. Então você pode até bater em um dos seus colegas e acabar caindo. Por isso, é preciso ter consciência do próprio corpo e do espaço em que ocupamos. Nós nos vemos na próxima aula, quando vamos continuar essa matéria. Quero que vocês releiam com muita calma, muita paciência e muito aplicados, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.